Nicolau. Aqui tem nome sugestivo, não é bom colocar, mas está aí. Prosélito de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos e eles orando lhes impuseram as mãos. De sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Bom, nós estamos ao vivo agora. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe e obrigado por nos permitir entrar em sua casa. Estamos direto do Centro Apostólico, aqui na Zona Leste, em São Paulo, Brasil, onde chegar nossa imagem, nossa voz. Essa palavra de hoje, também a de ontem, pode acompanhar depois no YouTube. A palavra de ontem, a sequência, a palavra de hoje, para abençoar diáconos de todo o mundo, para abençoar o presbitério de diáconos. A começar dos nossos aqui, estamos abençoando outros diáconos também, em nome do Senhor. Então, para começar nossa palavra de hoje, vamos lá, irmãos, vamos encher esse local de glória a Deus, vamos encher esse local de aleluias. Vamos, alguém vivo aqui? Alguém que pode abrir a boca, dizer glória a Deus, dizer aleluias? Disse a Bíblia que o rei foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Vamos encher esse local por meio minuto. Vamos lá, abre a tua boca. Senhor, te damos glória. Senhor, te damos louvores. Te damos adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja. Abre a tua boca. Vamos lá, onde está a tua voz essa manhã? Santo, santo, santo é o nome de Yahvé. Imaculado, poderoso, longânimo, eterno, santo, único. Nós reconhecemos ao Senhor. Nós não damos honras a nenhum outro Deus. Nós não damos glórias a nenhum outro Deus. Declaramos que só Jesus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Declaramos para a tua honra, Senhor, para a tua glória, que bendito é o teu nome. Honras e glórias damos ao nome do Senhor. Declaramos que os deuses dessa terra não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus dos céus, e o Senhor é o Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de honra. Só o Senhor é digno de glória. Só o Senhor é digno de louvor e digno de adoração. Aleluia. Aplaudamos mais uma vez ao Espírito Santo. Recapitulando, ontem à noite em minha introdução eu disse que verdadeiros diáconos estão sob o fundamento de apóstolos e profetas. Verdadeiros diáconos caminham nesse fundamento, fundamento de apóstolos e fundamento de profetas. E diferente do que nós víamos por aí afora, e ainda estamos vendo em algumas igrejas locais no Brasil e no mundo, alguns pensam que diácono é somente para passar álcool gel nas pessoas, para varrer, para lavar, para passar, enfim, e são atividades importantes. Cuidar da recepção, cuidar do estacionamento, cuidar da segurança interna e externa, são atividades importantes. No entanto, a palavra do Senhor nos mostra que existem outras verdades que estão acopladas ou que tem a ver com o presbitério de diáconos e com um diácono na casa do Senhor. Então, esse final de semana, como é no Brasil comemorado o dia do diácono, resolvi particularmente homenagear os diáconos do mundo inteiro, a começar com os nossos diáconos, transformando as minhas duas mensagens, a de ontem da nossa ceia e a de hoje aqui pela manhã, em uma mensagem para dizer uma palavra de bênção aos diáconos que estão aqui, aos que estão nos assistindo e aos que vão assistir depois, porque
Agora, 7 bilhões de pessoas depois podem assistir esse vídeo. Né? Nunca sabemos onde vai chegar nossa voz e nossa imagem. Mas essa palavra é para abençoar. A palavra ministrada ontem, a palavra ministrada hoje, é uma palavra só, é uma aula só. Essa aula diz respeito a observações apostólicas sobre o diácono. E ela tem a ver com princípios e verdades bíblicas em relação ao diácono e ao presbitério de diáconos. Então eu escrevi mais de 30 observações. Ontem falamos de 17 delas e hoje vamos continuar. A grande verdade é que lendo esses 115 versículos, porque alguns de nós achamos que o assunto sobre diácono termina no capítulo 6 de Atos, mas quando lemos o capítulo 7 de Atos e o capítulo 8 de Atos, continua falando de diáconos. No capítulo 7 continua falando de Estevão, no capítulo 8 continua falando de Filipe, que também eram diáconos. Me chama a atenção que a igreja ali, a igreja de Jerusalém, depois daquele mover todo de Deus que teve ali com a descida do Espírito Santo, a igreja de Jerusalém tinha 8.000 membros. É uma igreja grandiosa de 8.000 membros e foram chamados para atender a essa igreja no presbitério de diáconos apenas 7 diáconos. Não eram 7 casais, eram 7 diáconos. E depois, quando lemos a Bíblia, descobrimos que um deles, que é o Nicolau, ele deu início a uma seita. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, falando com o apóstolo João, disse: tenho porém contra ti os que toleram a seita dos nicolaítas. Ele começou uma seita de demônios. Parece, dizem alguns estudiosos bíblicos, dizem que esse Nicolau, que estava também com essas qualificações de ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de boa reputação, de fé, de poder, parece que ao longo do seu caminho como diácono e como ministro, parece que ele foi se afastando do Espírito Santo. E aí então, alguns anos atrás, o Senhor me deu uma frase e ministrou meu coração com essa frase que eu vou dizer a vocês agora, que podem até escrever: nunca se feche para o Espírito Santo. Nunca se feche para o Espírito Santo. E eu continuo a frase que Deus me disse: porque qualquer um que se fechar para o Espírito Santo corre o risco de iniciar uma seita de demônios. Vamos, repita isso comigo: nunca se feche para o Espírito Santo. Repita a frase, por favor. Repita mais alto: porque qualquer um que se fechar para o Espírito Santo corre o risco de iniciar uma seita de demônios. Irmãos, essa é uma verdade muito poderosa, apostólica, inclusive profética, porque a palavra escrita, ela tem poder para nós quando tem a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo então é quem nos traz a palavra revelada. Então nós não podemos nos fechar para o Espírito Santo. Disse lá que eles foram escolhidos e uma das qualificações é que tinham que ser cheios do Espírito Santo. E parece que no decorrer do tempo esse tal diácono Nicolau esqueceu disso. E lá em Apocalipse, você pesquisa a Bíblia e vê que ele deu início a uma seita chamada seita dos Nicolaitas, que tinha como estatuto ou regulamento interno as doutrinas de Balaão, o homem lá da jumenta. Ele dá esse início a essa seita. Então, me surgiu isso. E outra coisa que me surge aqui nessas minhas escritas, e também já para quebrar os paradigmas de alguns que estão aí nos assistindo ou nos vendo, é que alguns acham que na igreja ele começa numa escadinha na igreja, ele é separado como obreiro, depois ele é auxiliar do carimbador da igreja, depois auxiliar do carimbador, depois ele é secretário, depois ele é obreiro, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista, e vai sendo uma escadinha. E cada vez que ele vai passando por essa escadinha, ele fica pensando: eu já não sou mais diácono. Eu já estou livre desse negócio de ser diácono. Graças a Deus, estou livre disso. Hoje eu já sou um presbítus. Eu já sou um presbítero. O outro fala: eu já sou um evangelista. E eu gosto de ver isso porque eu estou lá na missão Shekinah todas as segundas-feiras, pelo menos antes da pandemia. Lá na missão Shekinah tem apóstolos na equipe, tem profetas, tem evangelista, tem pastor, tem mestre. Quando chegamos lá na Praça da Árvore, todos nós somos diáconos. Todos nós somos diáconos.
Todos nós expulsamos o demônio, todos nós varremos, todos nós passamos, todos nós lavamos. Nem todos nós limpa vômito de demônio, mas tem alguns de nós que limpa. E a gente fica meio que terceirizando, quem vai, também tem quem limpa. Cuidamos das crianças, olhamos a segurança interna, olhamos para que as crianças estejam nos seus devidos. Enfim, nós somos diáconos. E lá o crachazinho de apóstolo cai por terra, crachazinho de profeta cai por terra, e lá nós somos o que o Senhor disse que nós deveríamos ser. Eu aprendi na prática isso. Lendo 115 versículos. Lendo isso aqui, confesso a vocês, me senti um pouquinho envergonhado de ser chamado de apóstolo. Eu gosto de explicar sobre um diácono. Hoje eu começo no número 18, dizendo, capítulo 7, versículo 55 e versículo 56 do livro de Atos, nos fala o seguinte, vamos ler. Capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. Já está aqui. Ele está falando de Estevão aí, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus. E disse, o que é que ele disse, irmãos? Me ajudem lendo, os diáconos aqui me ajudem lendo, correndo. Eis que vejo os céus abertos. Anotem o princípio que o Senhor me falou aí. E eu não li em livros, eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando a vocês. Diáconos têm visão espiritual aberta. Não sei quem está recebendo. Diáconos têm visão espiritual aberta. Vou dizer uma coisa a vocês. Com esses diáconos que vão se levantar depois da pandemia, quando as pessoas chegarem na porta da igreja, Deus vai mostrar a vida das pessoas para esses que vão estar na porta. Eles têm visão aberta, é uma visão de raio-x. Deus vai dizer, o problema é esse, e você veio no lugar certo, porque Deus vai te resolver esse problema hoje. Deus vai abençoar a tua vida hoje. Naquele dia, Estevão teve uma visão aberta, ele viu a glória de Deus. Essa expressão glória de Deus é uma expressão que significa Shekinah e Kabod. Shekinah significa presença manifesta e Kabod significa honra. Naquele dia, Estevão estava vendo a presença manifesta de Deus e a honra do Senhor estabelecida, enquanto ele estava sendo apedrejado, enquanto ele estava sendo caluniado, enquanto estavam lhe apedrejando. Ele está ali e ele tem uma visão aberta, ele vê a Shekinah de Deus, ele vê a honra de Deus. Não somente isso, ele vê Jesus em pé, à direita de Deus, ali, olhando para o diácono. E eu aprendi que quando alguém fica de pé, é para confirmar as palavras e confirmar o comportamento daquele ou daquela. Naquele dia, Jesus ficou de pé, à direita de Deus, para confirmar e honrar as palavras e os comportamentos do diácono Estevão. Eu sei que Jesus ficará de pé, pós-pandemia, para confirmar a palavra e o comportamento de alguns diáconos na casa do Senhor. E eu digo a você, que se Jesus ficar de pé e aplaudir tuas palavras e teus comportamentos, não terá homem e não terá demônio que vai contrariar isso. Vocês veem alguns concertos de música, que quando o músico, ele está ali ou cantando ou tocando, e a plateia vibra com isso, e o que eles fazem? Eles ficam de pé, eles aplaudem de pé. Significa, eu estou confirmando isso aí, eu estou te honrando por isso. Eles aplaudem por confirmar e honrar esse comportamento do artista. Assim Jesus ficou de pé à direita do Pai. Número 2, na lista de hoje, para mim é o número 19. Número 2, capítulo 7, versículo 57 de Atos, está dizendo o seguinte: mas eles, quando Estevão está sendo apedrejado, eles começaram a gritar com grande voz e fizeram o quê? Cadê os diáconos? Me ajuda aí, o que eles fizeram? Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão. Escrevam o princípio: diáconos são o incômodo de Deus aos ouvidos dos religiosos.
Leiam para mim. Cadê os diáconos daqui? Leiam aí comigo. Diáconos são o incômodo de Deus aos ouvidos do religioso. Vocês sabem que o apóstolo, que Timóteo escreveu, que virão dias difíceis e trabalhosos. E virão dias em que as pessoas vão querer ouvir o que é gostoso para os seus ouvidos. Eles não querem ouvir o que cura, eles querem ouvir o que alisa. Alô? Me ajuda, vocês aqui, vocês me ajudam, tá? Disse que se levantarão mestres para massagear o ego e o pecado de quem está ouvindo. Disse que nos tempos difíceis, inclusive que são esses tempos que estão vivendo, se levantarão mestres que vão falar coisas bonitas. Vão dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Vão dizer palavras para elogiar, quando Deus não está elogiando. Vão dizer palavras de honra, quando Deus está enojado e desonrando. Se levantarão mestres assim. No meio desses que se levantarão, vai se levantar uma geração de diáconos tão poderosa, que esses diáconos serão incômodos para ouvidos de alguns religiosos. Religioso não vai querer ficar ouvindo esse tipo de diácono, porque da boca dele sai fogo, sai unção, sai palavra de Deus. Saiu assim diz o Senhor. Não sai nenhuma outra palavra diferente dessa que está no trono de Deus. Alguém diga aleluias aqui comigo. Alguém diga glória a Deus. Na minha lista é o 20, tá? Capítulo 7, versículo 60. No meio de tudo isso, disse a Bíblia, que pondo-se de joelhos, olha lá, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, morreu, adormeceu. Escrevam o princípio. Escrevam: diáconos são perdoadores. Diáconos são perdoadores. Estevão está sendo apedrejado. Nós não fazemos noção do que significa isso, mas quando vocês forem em Israel, vocês vão ter uma pequena noção do que significa isso. Alguém de pé e vários com pedra na mão, atirando pedra até que a pessoa morra. Imagina uma situação dessa. Ele está sendo apedrejado e nesse momento ele está perdoando. E aí o Senhor me disse essa frase quando eu estava lendo esse princípio: perdoadores morrem para si a fim de viverem para Deus. Vocês que me ajudem aqui, pelo amor de Deus. Perdoadores morrem para si a fim de viver para Deus. Pois foi assim com o próprio Cristo, que ele perdoa, e quando ele diz na cruz, crucificado, coroa de espinho, vinagre, aquela coisa toda que vocês conhecem. Quando Jesus então crucificado diz: Pai, perdoa, ele morre. Ele morre e ele é sepultado. Ressuscita com poder e grande glória. E a lição que aprendemos qual é? É que quem não perdoa de putrefação, quem não perdoa não ressuscita para a glória do Senhor, é levantado com ousadia, é levantado com intrepidez, perdoa, morre para si, mas vive para Deus de forma poderosa. Deus vai levantar diáconos perdoadores, porque não dá para terem um presbitério de diáconos rancorosos, diáconos que não perdoa, diáconos com o coração enegrecido. Deus vai levantar diáconos com esse perfil. Digam glória a Deus. 21, Atos capítulo 8, versículo 2. Estevão morre, é um diácono, morre. Na morte dele, olha o que aconteceu. Capítulo 8, versículo de número 2. Uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Na morte ele atraiu gente. 2. Na morte ele atraiu. O princípio é esse: por causa da sua posição, os diáconos atraem gente piedosa. Alô? É a sua posição que atrai piedosos ou impiedosos. É a sua posição. Fica estampado na sua cara quem é que você quer perto de você. Me ajudem, pelo amor de Deus, me ajudem aí. Por causa da posição piedosa. Sabe quem é o piedoso? É quem pensa e se comporta inspirado no sentimento de honrar a Deus e honrar a vontade de Deus. É por isso que lá em Salmo número 1, versículo 1 disse: bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm em caminho de pecadores,
tem roda de escarnecedores. Seu prazer será na lei do Senhor, e na sua vida vai cuidar dela de dia e de noite. Sabe o que está dizendo a Bíblia? É que por causa da tua posição, você pode atrair gente piedosa ou gente impiedosa. Diáconos que serão levantados pós-pandemia, eles têm uma posição honrosa, e quem vai chegar perto tem que ser gente piedosa, tem que ser gente que pensa, que fala e que se comporta para honrar a Deus e para honrar a vontade do Senhor. Se você não está perto de mim para honrar a Deus, minha presença te incomoda. Quando Jesus chegou em Gadara, a presença dele incomodou o diabo. Vai, me ajuda, irmão. Ele não falou nada, ele só chegou em Gadara. Quando ele chegou, o diabo falou: já veio me atormentar antes do tempo. Jesus nem tinha dito nada, sabe por quê? Porque a posição dele determina a autoridade que Deus lhe deu. A posição de alguns diáconos vai atrair gente piedosa. Agora você fica sabendo porque você está rodeado de gente ímpia, de gente que tem comportamentos e palavras que não honra a Deus e que não honra a vontade do Senhor. Você fica sabendo que a sua posição atrai. Diz que os apóstolos atraem, não é nada, irmão. Número 22. Que estão recebendo. Agora começa a falar de outro diácono. Estava falando de Estevão agora já morreu. Agora fala de outro diácono, Filipe. Está falando de Filipe. Em Atos capítulo 8, versículo 5, disse a Bíblia que quando teve essa morte de Estevão, houve uma perseguição na igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos. Olha, estão comigo ou não? Todos foram dispersos. Com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos. Foi pior para o diabo fazer perseguição na igreja. O diabo tivesse essa inteligência, ficava quietinho, não perseguia a igreja. Que cada vez que persegue a igreja e põe todo mundo para dispersar, é mais igreja que nasce. Não é? Vocês mesmos sabem, o diabo resolveu botar um vírus no mundo para parar as igrejas. Foi ruim para o diabo. Está preocupado agora, porque ao invés de ter uma igreja somente, todas as casas de gente que ama a Deus se transformou em uma igreja. Ficou pior, é melhor ter ficado quietinho. Agora live para todo lado falando da palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo de número 5. No meio dessa perseguição, olha o que aconteceu. Filipe desceu a Samaria. Foi lá a Samaria, e quando chegou em Samaria começou a pregar Cristo. Que princípio tem aí? Você precisa gastar tempo para ler a Bíblia. Investir tempo para ler a Bíblia. Deixa eu primeiro te explicar que Samaria, desde a sua origem, foi considerada a cidade da idolatria e da rebelião. Samaria foi chamada a cidade da idolatria e da rebelião. Por que judeus não falam com samaritanos? Por causa da idolatria, por causa da rebelião. Filipe desceu no meio dessa idolatria, desceu no meio dessa rebelião e começou a pregar sobre Cristo. Anote o princípio. Diáconos descem no meio da rebelião a fim de pregar sobre Cristo. Diáconos descem no meio da idolatria e no meio da rebelião a fim de pregar sobre Cristo. Quando o diácono desce lá, irmãos, eles são o antídoto para acabar com a rebelião e com a idolatria. Ou como eu poderia dizer, eles são a fórmula que Deus usa para acabar com o vírus da idolatria, com o vírus da rebelião. Eles não entram lá para se envolver, eles não entram lá para ser participante, eles entram lá para acabar com o vírus. O vírus morre na hora que eles chegam. Então ele vai a Samaria, cidade da idolatria, cidade da rebelião. Aí você lê a Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, disse a Bíblia. O que disse lá? Porque a rebelião, leia comigo, é como pecado de adivinhação. Essa tradução fala de adivinhação, que é também feitiçaria. Adivinhação é uma fórmula de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Diáconos vão acabar com a rebelião dentro da igreja, irmão. Diáconos envolvidos em rebeldia não combina com diáconos. Diáconos envolvidos com rebelião não combina com diáconos. Estou falando de diáconos, mas também posso falar de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre.
envolvido com conversa, envolvido com rebeldia, envolvido com rebelião. O reino de Deus é reino, e a igreja de Jesus, pasmem vocês, é chamada de exército. A igreja é chamada de exército. E no exército tem general, no exército tem soldado, no exército tem cabo, no exército tem gente dizendo sim senhor, no exército tem gente aprendendo a se submeter. Não é assim que eu chego lá e faço do meu jeito. Sua botina não está amarrada hoje, você vai pagar por isso. Sua roupa está amassada, você vai pagar por isso. Você se envolve em rebeldia, em rebelião, você se envolve nisso, você vai pagar por isso. A igreja é um exército. Deus está levantando os seus ministros com força, e vai começar no presbitério de diáconos de forma muito poderosa. Alguém deveria dar glória a Deus pelo que eu estou dizendo aqui essa manhã. Capítulo 8, versículo de número 12. Então Filipe está aí ministrando a palavra de Deus de forma muito tremenda, no versículo de número 5, né? É ali na cidade de Samaria que tem um cara chamado Simão. Ele é feiticeiro, ele trabalha com artes mágicas, ele trabalha com feitiçaria. Ele ouve Filipe pregar a palavra, ele se converte. Ele é batizado, ele começa a andar com Filipe. Diácono Filipe, fazendo discípulos. Quem é que disse aleluia? Não ouvi ninguém de vocês dizer nada aqui. Diácono fazendo discípulos. O cara era feiticeiro, está andando com ele ali. Só que ele foi conquistado, ele não foi ainda transformado. Porque conquistar e transformar é um caminho. Que tem de gente conquistada na igreja hoje, são bastante, mas não são ainda transformados. Eles têm ainda muito pensamento de mundo, eles têm muita coisa de mundo ainda. Às vezes até sangue de mundo ainda está neles. Porque eles foram conquistados. O mágico foi conquistado, mas não tinha sido transformado ainda. Por que você sabe que ele não foi transformado? Porque a hora que ele vê os apóstolos operando prodígios e sinais e maravilhas, e recebeu o Espírito Santo, ele queria comprar isso com o dinheiro dele. Falou: olha, quanto você quer para me dar esse Espírito Santo aí também? Que a hora que eu impor as mãos, as pessoas vão receber. Transformado ainda. Ele foi apostolicamente o apóstolo. Então você vai olhar a Bíblia. Então a partir desses momentos, eles estão caminhando. E ele recebe de número 12. Versículo de número 12 diz: mas quando creram em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, Filipe começou a batizar homens e mulheres. Começou a batizar homens e mulheres. Houve ali muitos batismos. Versículo 13. E creu, até o Simão creu, até o feiticeiro creu, até o pai de santo creu, e foi batizado. Ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Anote um princípio. Disse lá no versículo 12 que as pessoas deram credibilidade a Filipe. Anote o princípio. Diáconos atraem a credibilidade dos idólatras e dos feiticeiros. Os diáconos que vão se levantar agora é gente de credibilidade. Alô? Gente de credibilidade, com uma unção tremenda. As pessoas vão dizer: sim, eu tenho credibilidade. A igreja local vai demonstrar credibilidade a esses ministros. Olha, eu estou falando desses ministros usando os diáconos, mas todos os ministros somos eternos diáconos. 24. Ninguém diz nada. 24. Capítulo 8, versículo de número 13. E os versículos do 9 ao 11, do qual eu estava falando a vocês, fala de artes mágicas, fala de feitiçaria, artes mágicas. Escreva o princípio: diáconos desfazem pelo poder de Deus as artes mágicas. Alô, irmão? Olha, irmãos, está muito diferente daquela ideia de ficar ali com aquela boca aberta na igreja. Algumas igrejas por aí que eu vejo, diácono fica na porta conversando quem vai e quem vem. Fica tagarelando quem vai, quem vem, quem sobe, quem desce, de boca aberta. Pelo contrário, os diáconos são guerreiros. Artes mágicas ou feitiçaria é o mesmo que manipulação.
Ou seja, é manipular ou apoiar pessoas por meios de demônio, espíritos malignos, para que as pessoas pensem, falem e se comportem contrários a Deus e a sua palavra. Isso é manipulação. E diáconos, eles são chamados por Deus, esses que vão levantar agora pós-pandemia, eles não são chamados para serem manipuladores, são chamados para serem influenciadores. Influenciadores forçam as pessoas a estarem na sua posição. Influenciadores não manipulam pessoas para que não fiquem na sua posição. Influenciadores põem as pessoas na posição em que Deus levantou. Homem na posição de homem, mulher na posição de mulher, casal na posição de casal, ministro na posição de ministro. É na posição que tem a bênção de Deus, é no local que Deus te colocou, que ali está a aprovação dele. Então diáconos diz: não pare com o que Deus mandou fazer, continue na sua posição, levanta-te em ousadia, porque Deus te usará de forma grandiosa. Deus levantará diáconos influenciadores. Estou quase terminando. 25, Atos 8:14. Olha o que acontece. Quando Filipe está ali pregando, ministrando a palavra de Deus em Samaria, lá em Jerusalém se ouviu o eco. Lá em Jerusalém se ouviu do ministério de Filipe em Samaria. Ele desceu, estava pregando. Lá em Jerusalém, a igreja mãe ficou sabendo do ministério de Filipe. E olhem comigo, por favor, o versículo de número 14, o que aconteceu? Atos 8:14. Disse a Bíblia: os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para Filipe Pedro e João, 2 apóstolos que também estavam em Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha 12 apóstolos. Então os apóstolos de Jerusalém ficaram sabendo que lá em Samaria, Filipe, diácono, estava fazendo um ministério tremendo, poderoso. Não era ministério de fofoca, não era ministério de disse-me-disse, era ministério de tirar a gente da mão do diabo e colocar na mão do Senhor. Era ministério poderoso. Lá em Jerusalém descobriu-se desse ministério, e aí enviaram lá 2 apóstolos, Pedro e João. O Espírito Santo me disse isso. Escrevam: diáconos atraem os apóstolos para o seu ministério pessoal. Atraem os apóstolos para o seu ministério pessoal que você... Por quê? Qual o problema que os apóstolos estejam lá? Qual o problema? Filipe trouxe os apóstolos para perto. Os apóstolos, vocês sabem, vão falar de paternidade, vão falar de organização, vão dizer assim não, vão dizer avança, vão dizer para, vão dizer levanta, vão dizer essas coisas. Vão fluir, vão caminhar nesse sentido, vão trazer paternidade. Filipe então atrai. Os diáconos de nossos dias não vão trabalhar nos seus ministérios isolados. Eles vão atrair o apostólico para a vida deles. Eles vão atrair uma unção apostólica para a vida deles, porque estão fundamentados no fundamento de apóstolos e profetas. Alguém grite glória a Deus. Os diáconos, gritem glória a Deus aqui comigo. 26. Estão recebendo ou não? Quantos? Ali? Tá bom, vou ficar pregando aqui agora. Atos 8, 26 e 27, disse a Bíblia: o anjo do Senhor disse a Filipe: Filipe, levanta-te e vai para a região do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Deserto. O Espírito Santo dizendo para ele: vai para o deserto. Tudo bem, deixa. 27. Levantou-se e foi. Ele entendeu, mas ele também atendeu. Levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Quero ressaltar aqui um princípio para vocês. Escreva: diáconos ouvem a voz do Senhor. Diáconos ouvem a voz do Senhor. Isso já aconteceu em livro de Atos. Vocês sabem, na descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos, de repente ouviu-se um som do céu. Ouviu-se um som do céu, se destampou o ouvido espiritual deles. Quando os diáconos que ouvem a voz do Senhor
ouvem a voz do Senhor, sabe o que eles fazem? Eles entendem a direção e eles atendem a voz do Senhor. Deus está levantando diáconos com ouvido espiritual destampado. Deus está levantando uma geração de ministros nas igrejas com ouvido espiritual destampado. Não para ficar ouvindo demônios, não para ficar ouvindo gente, não para ficar ouvindo pessoas. Nós não somos norteados por demônios, nós não somos guiados por gente. Moisés não era guiado pelo povo, Moisés era guiado por Deus. Moisés era guiado pela presença, Moisés é guiado pela palavra, Moisés é guiado por autoridade. O povo é guiado por Moisés. Disseram que a voz do povo é a voz de Deus. Onde você ouviu isso? A voz do povo gritou: crucifica-o. Era a voz de Deus? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz profética é a voz de Deus. Quando tinha deserto, em Malaquias e em Mateus, apareceu um profeta pregando no deserto: preparai-vos o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Eu sou a voz do que clama no deserto. A voz que clama no deserto é voz profética. A voz profética é voz de Deus. Eu profetizo aqui: se abrirão, os ouvidos espirituais se abrirão para ouvir a voz de Deus. Alguém recebe? Dê um brado de vitória aqui. Quem pode gritar? Filipe entendeu o que o Senhor falou com ele e atendeu, praticou. Isso é ouvir. 29 e 30, capítulo 8, versículo 29 e versículo de número 30. De novo o Espírito Santo falou com ele: Filipe, chega-te junto do carro desse homem. Ele tá sendo guiado por... Irmãos, não é que disseram, falaram, o diabo está falando, minha vizinha está dizendo, ai, a reportagem está falando, ai, não sei quem falou, a Globo falou. Não é que falaram. Eu quero ouvir o que o trono está falando. Eu quero ouvir o que Deus está falando. Não é que falaram. Mano, Deus falou com ele: ó, Filipe, chega perto. É o que ele fez? Ele correu. Acho que o carro não corria muito. Filipe correu perto do carro e, correndo perto do carro, ele ouviu o cara ler, né, o etíope ler. Então ele não estava lendo baixinho, estava lendo alto. Filipe ouviu ele ler, ouviu que lia o profeta Isaías. E aí Filipe disse para ele: você entende o que está lendo? Ele está aí, ó, sendo guiado por Deus. E o Espírito Santo diz para ele: vai ao deserto. Segunda coisa, diz para ele: está vendo aquele carro ali? Chega perto. Ele está ouvindo, ele está entendendo, ele está atendendo. Os diáconos desses dias serão assim. Deus vai levantar diáconos assim, ouvido espiritual aberto. Capítulo de número 8, versículo de número 30. Olha o que diz a Bíblia, no versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: você entende o que está lendo? Olha o versículo 31. Versículo 31. Ele respondeu: como eu poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a ele se sentasse. 32. 32. (32) não tem aí? Então vocês leem aí na Bíblia de vocês. Capítulo 8, versículo de número 32. O lugar da escritura que o antíope lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Não distorça esse versículo, não distorça o texto. Ficar calado não significa que está sendo condizente com esse versículo. Não distorça o texto. O contexto no versículo 33 diz: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo de número 30 ao versículo de número 33. Ele está lendo e Filipe descobre que ele está lendo o profeta Isaías. Ele está lendo, o antíope estava lendo Isaías 53, versículo 7. Vamos ler esse texto aí, é possível? Isaías 53, versículo 7. Ele está lendo esse texto. Ele está lendo o texto ali de Isaías 53, 7.
que diz aí, ó, leia comigo bem alto. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a boca. Versículo 8. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Você sabe que o profeta Isaías está falando de Jesus. Mas olha que princípio interessante, eu li e o Senhor me ensinou aí. Escreva: diáconos conhecem a Bíblia Sagrada. Filipe chega perto do homem, ele está lendo o texto de Isaías. Filipe sabia que era o texto de Isaías. Alô, irmãos? Sabia que era o texto de Isaías. Ele conhece. Diáconos conhecem o Pentateuco. Diáconos conhecem os livros proféticos. Conhecemos a Bíblia. Não é? Por que precisamos conhecer a Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade liberta. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. A palavra dele é a verdade. Deus levantará uma geração de diáconos poderosa após pandemia, meus irmãos, que mergulham a cara na palavra, que não tem preguiça de ler a Bíblia, que não ficam Ctrl+A, Ctrl+B do versículo sugerido no seu celular ou no seu telefone. Ctrl+A, Ctrl+B nada. Eu quero mergulhar aqui para saber qual é o maná de Deus. Eu quero mergulhar aqui porque tem ainda coisas que os olhos não viram, coisas que o ouvido não ouviu, tem revelações que ele não deu para ser ninguém, e ele vai dar para quem se mete na palavra, ele vai se dar para quem caminha dentro dela. Deus vai levantar diáconos que estão metidos na palavra, conhecem a Bíblia. Se Jesus não conhecesse a Bíblia, tinha comido aquele pão. Se Jesus não conhecesse a Bíblia, tinha entrado na proposta do diabo. Sabe por que algumas vezes pessoas entram em propostas que não são de Deus? Porque desconhecem a palavra de Deus, porque usam textos isolados, porque distorce texto, porque não lê o contexto todo. Faz o seguinte: leia 115 versículos, lê o capítulo todo, lê de novo, para não pegar um textinho assim isolado e falar: olha assim o que Jesus está falando. Lê o capítulo todo, porque o capítulo todo é poderoso. Todo contexto fora do texto é um pretexto do diabo. Quem está aí em casa, dê um grito de glória a Deus. Quem recebe aí? Diáconos conhecem a Bíblia. Quantos de vocês têm Bíblia aí? No celular? Não sei aonde. Mas cadê? Cadê a Bíblia? Ih, gente, pelo amor de Jesus, põe tua mão. 29, capítulo 8, versículo de número 34. Quem está recebendo? Dos diáconos. Capítulo 8, versículo 34. Olha que negócio maravilhoso. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 34. Disse aí o Antíope, disse a Filipe, né? Nessa cena toda que vocês estão comigo, o Antíope disse a Filipe, leiam comigo aí na sua Bíblia. Respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe tomou a palavra, porque ele conhecia a Bíblia. Tomou a palavra e começou por essa escritura a anunciar a Jesus. Anunciar a Jesus. Ele conhecia a palavra. Irmãos, nós vamos encontrar nesse tempo aí pós-pandemia vários eunucos, várias pessoas que não conhecem a palavra, e várias que os diáconos e nós ministros vamos chegar perto e vai dizer: você entende o que está lendo? Ele fala: não tem ninguém para me ensinar. Você vai dizer assim: não tinha, porque agora chegou alguém que conhece a Bíblia, e eu vou te ensinar o que está dizendo aí. Eu vou abençoar a tua vida. Você não vai precisar mais ficar debatendo ou preocupado. Você vai dizer para a pessoa: agora você vai ter explicação do assunto, que eu conheço a palavra de Deus. Alguns conhecem a Bíblia e vão caminhar nisso. Digam glória a Deus, digam aleluias. No meu número aqui é o 30. Número 30, capítulo 8, versículo 37 de Atos. Quem recebe? Quando eles estavam... vamos ver o 36. Pode ser 36, por favor. Quando eles estavam nessa conversa toda, eles continuaram caminhando a viagem. E olha que lindo. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. Onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.
Versículo 37, né? Por favor. 37. Versículo 37. Filipe respondeu para ele: é lícito que você seja batizado, se você crê de todo o coração. Ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Anotem o princípio, por favor. Diáconos influenciam os arrependidos a confessar Jesus Cristo. É você. Sabe, irmãos, quando era criança, no momento do apelo, no final do culto, os diáconos andavam na igreja, as pessoas andavam, ia lá perto do convidado de honra, ia lá perto do visitante e falava: você não está interessado em entregar sua vida a Jesus? Agora é a hora de você entregar a vida a Jesus. Às vezes o visitante ia por constrangimento, porque ele não queria, ele nem queria ir, mas o diácono ficava perto e falou: olha, e pregava e ministrava e falava: para me livrar desse cara, eu vou. E alguns desses que vieram constrangidos, eu não conhecia a Bíblia naqueles dias, agora estou conhecendo um pouquinho mais do que naqueles dias. Eu descobri que ele veio forçado, e depois eu li a Bíblia, Jesus falando: força-os a entrar para que a minha casa se enche. Alguns desses que vieram forçados, hoje são pastores, hoje são ministros na casa do Senhor. Eles não queriam naquele dia, mas alguém chegou perto, na hora do apelo, na hora da confissão, e disse: você não está, agora é a hora de você ir. Ele foi constrangido: tá bom, eu vou. Apus. Mas ele foi forçado, nem queria, mas ele foi. Diáconos influenciam as pessoas a confessarem Jesus. Irmãos, nós aqui nessa igreja estamos ouvindo confissão de fé há quanto tempo? Tanto tempo. Deixa eu ver se alguns de vocês estão comigo e sabem dessa confissão. Eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré, que veio a esse mundo em carne, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, sentado à direita de Deus. É o meu, e um dia voltará. É o meu Senhor, é o meu. Quantos lembram dessa confissão? Vocês acreditam que irmãos que fazem Shekinah há 200 anos ainda erram uma confissão dessa? 250 anos ouvindo a mesma confissão. Ele fala: eu quero declarar que Jesus, não fica engasgando com a confissão que a gente ouviu há tantos anos, bíblica. Diáconos influenciam os arrependidos a confessar a fé em Jesus. A confessar a fé em Jesus. Quem sabe você vai estar na condução amanhã indo para o trabalho e vai estar do teu lado um eunuco, lendo a Bíblia, e você encosta nele e fala: você entende que está lendo? Ele fala: não entendo não. E começa uma conversa e você leva ele a confessar Jesus. É o primeiro passo. Diáconos levam as pessoas à confissão, os arrependidos à confissão. No versículo 36, disse lá a Bíblia, volte o versículo por favor. Isso pode deixar aí. No versículo 36, eles pararam perto da água, e aí a Bíblia, vamos voltar, é bom ler. Indo eles, chegaram ao lugar que havia água. O eunuco disse: eis aqui água, quem pega seja batizado. Pula para o 38, se for possível. Olha, o versículo 37, ele disse: se você confessar, amém. Antes de batizar, ele levou o homem a confessar. E no 38, olha o que aconteceu. Mandou parar o carro, desceram os dois, ambos, a água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe, o diácono, batizou o homem. Batizou o homem. Diáconos também batizam. Amém ou não? Escrevam: diáconos batizam os arrependidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não? Essa remessa ou essa colheita de diáconos que vem por aí é uma colheita de diáconos muito apostólicos e proféticos. Eles vão batizar as pessoas. Vai ter gente que vai dizer: me batiza agora. E os diáconos vão falar assim: peraí, irmão, vamos na igreja, que a gente vai alugar uma piscina. Não, me batiza agora. Algumas pessoas vão dizer: me batiza lá em casa, que tem uma piscina lá. É piscina das crianças, é piscina de bolinha, só que a gente vai encher de água e você me batiza nela. Outros vão dizer: lá em casa tem um chuveiro. Um chuveiro. Outros falam: não, mas não tem um chuveiro. Não tem não, mas eu trouxe uma garrafa de água mineral que eu nem abri aqui ainda. Eu vou abrir aqui agora e vou te batizar agora em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, chegou o tempo de coisas muito loucas, inimagináveis acontecer. Talvez você saia nessa rua ali agora, e quando estiver caminhando, alguém cole perto de você, e você comece a falar de Jesus, e ela fala: estou me arrependendo, e eu quero me batizar agora. Você fala: mas agora? Eu falo: eu quero agora. Mas agora não dá. Eu falo: eu quero agora. Peraí, aqui no mercado vende água mineral, eu vou comprar uma garrafa ali, dá um tempinho aí, pega uma garrafa de água mineral, distrai, fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai para casa. Está chegando um tempo de loucura no Brasil e no mundo. Loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Só que não para por aí, irmãos. Aquele dia do batismo nas águas é apenas um ato profético, porque é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E naquele dia é um ato profético. Mas nos dias que vêm depois, os diáconos que são levantados vão mergulhar as pessoas no amor do Pai. Alô, irmãos? Vão mergulhar no amor do Pai. E deixe-me dizer, porque está gravando, não mergulhe as pessoas no melô do papai, é no amor do Pai. Porque gente melosa nem sempre é gente amorosa. Tem gente melosa, mas não é amorosa. Então os diáconos vão mergulhar a gente no amor do Pai, vão mergulhar as pessoas na graça do Filho, e vão mergulhar na comunhão do Espírito Santo. Verdadeiras amizades e comunhão tem o Espírito Santo no meio. Número 32, capítulo 8, versículo 39. Ai, eu acho que eu estou pregando para vocês hoje. Para vocês e outros diáconos que estão assistindo, e alguns aqui também recebendo. 8:39. Olha o que acontece ali, não? 8:39. Eles acabaram de sair da água. O Espírito Santo arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais Filipe, e jubiloso continuou o caminho dele. Imagina, pensa nessa cena. Filipe acaba de batizar o eunuco. Eles estão ali ainda. O Espírito Santo pega Filipe. O eunuco sai da água. Cadê Filipe? Onde é que está Filipe? Ele não viu mais Filipe. Mas a partir daí uma fé foi forte no coração desse eunuco. Gera assim uma fé poderosa. E ele continua jubiloso o caminho dele. Você acha que esse eunuco foi a mesma pessoa depois desse dia? Imagina, alguém acaba de te batizar, e quando você sai da água e levanta o olho, cadê você? Cadê a pessoa? O Espírito Santo levou. Disse a Bíblia que Filipe viajou na asa do Espírito Santo. Ele sai de uma cidade e encontra-se em outra cidade. Ele literalmente voou nas asas do Senhor. A Índia, quando eu estive na Índia, isso ainda acontece lá até hoje. Os feiticeiros voam na frente da adoração a demônios ali. Voam, levitam, ficam flutuando. Eu não vi nada disso. Eu falei: não quero ir nessa cidade. Mas é o comentário em toda a Índia. É um grande comentário. Já acontecia isso ali. Filipe foi levado pelo Espírito Santo. Anote o princípio. Olha que coisa linda. Diáconos viajam com o Espírito Santo. Filipe viajou nas asas do Espírito Santo. Diáconos viajam. Irmão, quando você estiver viajando, não precisa estar sozinho não. Você está com o Espírito Santo. Estou sozinho. Então vamos colocar aquela música. Naquela música não vai virar. O Espírito Santo está junto. Não é assim que funciona. Ele está perto, ele está junto. Diáconos viajam com o Espírito Santo. 33. No meu número aqui é 33. Eu acho. Capítulo 8, versículo 40. Disse a Bíblia, no último versículo: Filipe se achou em Azoto, uma outra cidade. Azoto, e indo, passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Escrevam o princípio. Diáconos anunciam o evangelho de Jesus Cristo na cidade. O evangelho de Jesus na cidade. Eles anunciam o evangelho na sua família. Quantos aqui têm parentes que não entregaram a vida a Jesus? Quantos de vocês do presbitério de diáconos têm parentes que ainda não entregaram a vida a Jesus? Quantos de vocês? Quantos de vocês aqui na igreja, ali na galeria, quantos têm parentes que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus? Essa unção vai tomar a muitos de nós e a igreja de Jesus nesses dias. Anunciar o evangelho de Jesus na família, lá na rua onde mora um diácono. A casa dele é a extensão da igreja. Quinta-feira, aqui para nossa realidade, você faz o que à noite? Eu gostei do grito. Quinta-feira, o que tem quinta-feira mesmo?
à noite, sei lá o que acontece na minha casa. Por que nós fazemos um dia com dia, hora e local? Para organizar. Mas você precisa fazer só na quinta? Faça na quinta, faça na sexta, faça quando não tiver culto, faça. A gente faz aí sempre nas primeiras semanas e faça. Mas você tem um dia oficial, onde nós como igreja tomamos um corpo e nós fazemos juntos esse dia. Adoramos juntos, celebramos ceia. E se tiver uma pessoa, o vizinho batendo na sua porta, e daí? Entra ou não entra? Entra aqui na minha casa. Claro, depois você toma ceia quando ele for embora. Mas agora você ceia na sua casa, você unge todo mundo, você abençoa todo mundo. A tua casa é a extensão da casa do Senhor. Fala do evangelho no seu bairro, fala do evangelho na sua cidade. Isso é muitíssimamente poderoso. Os diáconos e quem está aqui querendo, levante a sua mão comigo para dizer glória a Deus, para dizer aleluia, para dizer bendito é o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Na minha conclusão aqui, antes de irmos para a nossa casa, eu termino dizendo outra vez a mesma frase. Nós somos eternos diáconos. E não importa se alguém apostola, se alguém profetiza, se alguém evangeliza, se alguém pastoreia, se alguém discipula, se é um presbítero, se é do ministério de louvor, se é do ministério de dança, não importa. Nós somos eternos diáconos. E de novo eu falo a vocês, repetindo, que fiquei envergonhado lendo esses 111 versículos, porque eu disse, Deus, esses princípios eu quero também na minha vida. Eu quero que esses princípios sejam verdade para a minha vida. Ou seja, nós temos um manto ministerial, dado por Deus lá em Efésios 4:11, temos um manto ministerial, mas a essência tem que ser de um presbítero. A essência de um presbítero e a ação de um diácono. Na minha conclusão eu escrevi isso aí. A essência de um presbítero e a ação de um diácono. Ou seja, o ser de um presbítero e o fazer de um diácono. Só que, em muitas igrejas, parece que nessa também já foi assim. Eles invertem, eles querem fazer sem primeiro ser, quando na verdade o ser vem antes do fazer. Gostei do silêncio. Livro de Marcos, para botar fundamento no que eu estou te dizendo. Livro de Marcos. Jesus é apresentado como servo de Deus. Ele ali no livro de Marcos é servo de Deus. Mas no capítulo 1 de Marcos, o versículo 1, para os diáconos que gostam de ler a Bíblia, eu já sei que vocês sabem o que está escrito lá. Tenho certeza, porque vocês leem a Bíblia sempre. Marcos capítulo 1, versículo 1 não apresenta Jesus como servo. Disse lá, Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro ele foi filho, para depois ele ser servo. Olha, o que muito se inverte nas igrejas é que primeiro as pessoas querem servir, para depois ser filho. E quando isso acontece é muito ruim, porque servo não aceita as correções. Filhos aceitam as correções. Porque servo nem sempre aceita ser circuncidado. Filho aceita a circuncisão. Lá no livro de Deuteronômio disse que os escravos, quando não queriam ir embora, o seu senhor deveria lhe fazer um machucado, deveria lhe trazer um machucão. Ele tinha um machucado, ele tinha uma cicatriz depois disso. Ele tinha uma aliança para o resto de toda a sua vida. Então, primeiro ser, para depois fazer. Repete comigo. Primeiro ser, para depois fazer. Olha o que muita gente chega nas igrejas e pensam, deixa eu fazer. Quando é que eu vou pregar? Você nem é filho ainda. Você nem filho é ainda. Mas quer pregar já. Manda. Quando que eu evangelizo? Quando que eu ministro aí na igreja, hein? Quando é que eu toco, pastor? Já pode tocar? Pode pregar? Você nem filho é ainda, mas já está querendo fazer alguma coisa. Primeiro o ser, para depois fazer. O que autentica o fazer é o ser, não é o contrário. Então eu termino o texto dizendo a vocês, essa aula. De verdade, o ser de um presbítero e o fazer de um diácono. É o que o Senhor está levantando e vai levantar em nossos dias um presbitério de diáconos que querem ser filhos para depois desenvolverem seus ministérios. Que vai levantar gente, apóstolos e profetas, que primeiro querem ser filhos. A Bíblia inclusive diz no livro de Hebreus, que Jesus antes de ser apóstolo foi filho. Considerai a Jesus filho de Deus, apóstolo. Primeiro para ser apóstolo ele foi filho. Então antes de fazer, nós temos que ser. Então eu quero decretar sobre os que recebem aqui, diáconos que estão aqui.
os que serão diáconos aqui um dia, em nome do Senhor, decreto que esses princípios serão ativados na minha vida e serão ativados na tua vida, em nome do Senhor. Decreto para quem está assistindo que esses princípios serão ativados em tua vida como diácono nessa igreja. Decreto aos pastores que estão me assistindo: Deus te levantará um presbitério de diáconos de qualificações apostólicas elevadas. Deus te levantará um presbitério com princípios apostólicos que vai levar a essa igreja que você pastoreia a um nível inimaginável, indizível, incomparável e nada parecido com o que você está vivendo hoje. Eu declaro sobre essa igreja esses princípios ativados. Eu declaro sobre os ministros aqui: sejam apóstolos, sejam profetas, seja evangelista, seja pastor, seja mestre, seja bispo, seja vice-querubim, seja salmista. Eu declaro esses princípios ativados sobre a minha vida e sobre a nossa vida aqui. Os que recebem, interaja, manifeste-se, dê aplausos, dê gritos, fiquem de pé. E quero abençoar a tua vida, que o Senhor te abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.